Será que tem muito Miquem é menino bom criando filho de Shed sem saber? O relato é brutal e pode abrir seus olhos. E dê uma moral aqui pro canal, deixe seu like e se inscreva que isso me ajuda muito. Segue o relato. Olha, preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo e que me marcou profundamente. Quando meu filho nasceu, eu estava nas nuvens. A paternidade parecia ser o ápice da felicidade. Mas, com o passar do tempo, comecei a sentir uma inquietação crescente que não conseguia explicar. Era algo sutil no começo. Enquanto eu trocava fraldas ou dava banho, havia momentos em que olhava para ele e pensava, ele não se parece muito comigo. O cabelo dele era bem mais escuro do que o meu. Eu sempre tive fios castanho claros, enquanto o dele era quase negro. E os olhos? Um tom que parecia mais com os da minha esposa do que com os meus. Às vezes, me pegava olhando para ele por longos minutos, tentando encontrar algum traço que me conectasse a ele. Esses pensamentos começaram a se transformar em uma espécie de obsessão. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesmo que era normal para um pai se preocupar com a aparência do filho, mas a dúvida não saía da minha cabeça. Conversava com amigos sobre isso e eles sempre diziam: as crianças mudam muito nos primeiros meses. Mas eu sentia que havia algo mais profundo ali. Com o tempo, a inquietação virou angústia. Eu me perguntava se estava sendo injusto ao duvidar da minha esposa e do nosso relacionamento. O que ela pensaria se soubesse dos meus pensamentos? A ideia de pedir um teste de DNA me parecia absurda, mas ao mesmo tempo necessária. Era um dilema moral, e eu queria saber a verdade, mas não queria machucar ninguém. Finalmente, tomei coragem e fiz o teste. Quando os resultados chegaram, foi como se uma bomba tivesse estourado dentro de mim. O papel na minha mão dizia claramente: e 0% de compatibilidade. Meu filho não era meu. A primeira reação foi um choque total. Uma onda de emoções tomou conta de mim: raiva, tristeza, confusão. Eu me sentia traído e enganado. Lembrei de todas as noites em claro que passei com ele no colo, tentando acalmá-lo quando chorava. Lembrei das risadas, das brincadeiras e dos momentos em que eu olhava para ele e via um futuro brilhante à minha frente. Agora tudo isso parecia uma grande farsa. A dor da traição me atingiu como um soco no estômago. E então veio a raiva, não só contra minha esposa, mas contra mim mesmo por ter sido tão ingênuo. Como pude não perceber antes? Comecei a reavaliar toda a nossa relação. Cada conversa que tivemos nos últimos meses passou pela minha mente como um filme em câmera lenta. Eu tentava encontrar pistas, sinais de que algo estava errado, mas tudo parecia tão normal. O conflito interno se intensificou. Eu amava aquele menino como se fosse meu, mas agora havia uma sombra pairando sobre esse amor. Como poderia continuar a cuidar dele sabendo que não era meu? E quanto à minha esposa? O que eu diria a ela? Poderíamos voltar a ser felizes depois disso? As noites se tornaram intermináveis e cheias de pensamentos tortuosos. Olhava para o bebê dormindo ao meu lado e pensava em tudo, na alegria inicial da paternidade e na dor da traição. O dilema moral me consumia: como poderia deixar um filho que não era meu? Mas também como poderia continuar ao lado de alguém que havia quebrado minha confiança? A cada dia que passava, eu sentia mais necessidade de conversar com minha esposa sobre isso, mas o medo me paralisava. E se ela negasse? E se ela tentasse justificar o injustificável? A ideia de perder tudo, o amor pelo meu filho e o relacionamento com minha esposa, me deixava ansioso e angustiado. A pressão emocional era insuportável. Eu me sentia dividido entre dois mundos, um onde eu poderia ser um pai amoroso e presente e outro onde a verdade estava gritando por atenção. Comecei a evitar conversas profundas com minha esposa, qualquer menção ao nosso filho se tornava um campo minado emocional. Conversei com alguns amigos próximos sobre o que estava passando, pessoas em quem confiava para desabafar essa dor imensa. Alguns sugeriram que eu confrontasse minha esposa imediatamente, outros disseram para dar tempo ao tempo e pensar bem antes de agir. Mas quanto mais tempo passava,
mais difícil ficava para mim ignorar os sentimentos conflitantes. A cada interação com minha esposa, eu tentava decifrar seus gestos e palavras em busca de alguma pista sobre sua lealdade. Havia momentos em que ela parecia tão amorosa e dedicada ao nosso filho que isso me fazia questionar ainda mais: será que ela realmente se importava ou estava apenas tentando manter as aparências? O dilema moral pesava sobre mim, e eu sabia que precisava tomar uma decisão sobre meu futuro e sobre o futuro daquela criança inocente. O amor estava lá, mas a dor também era palpável. E assim fui vivendo, lutando entre o amor por aquele pequeno ser e a tristeza causada pela revelação devastadora sobre sua origem. A incerteza continuava a me consumir, cada dia parecia ser uma luta interna entre seguir em frente ou encarar a verdade de frente. No fundo do meu coração, sabia que algo precisava mudar, mas como fazer isso sem destruir tudo o que construí até então? Essa pergunta ecoava na minha mente enquanto eu tentava encontrar um caminho para seguir adiante nesse labirinto emocional sem fim à vista. O tempo passou e as interações cotidianas começaram a pesar ainda mais sobre mim. Cada risada do meu filho soava como uma lembrança dolorosa do amor genuíno que sentia por ele, um amor agora atingido pela desconfiança em relação à sua mãe. Comecei a observar cada movimento dela com mais atenção, suas conversas ao telefone tornaram-se suspeitas aos meus olhos. Eu tentava agir normalmente diante dela para não levantar suspeitas, mas dentro de mim havia uma tempestade emocional prestes a explodir. As pequenas coisas começaram a irritar-me, desde como ela falava sobre maternidade até suas interações com outras pessoas, tudo parecia ter um novo significado carregado de desconfiança. Um dia, enquanto assistíamos televisão juntos no sofá, percebi como ela olhava para nosso filho com tanto carinho e afeto, e isso só aumentou meu conflito interno. Eu queria acreditar na sinceridade dela, mas as dúvidas eram como sombras persistentes na minha mente. Comecei a pensar nas consequências de qualquer decisão que tomasse. Se confrontasse minha esposa agora, poderia destruir nossa família ou abrir espaço para uma conversa honesta sobre traição e confiança perdida? Mas também havia o medo de continuar vivendo essa mentira silenciosa enquanto meu coração se partia lentamente. As conversas com amigos continuavam sendo uma tábua de salvação, eles eram os únicos com quem podia desabafar sem medo de julgamento ou retaliação emocional. Um amigo próximo sugeriu terapia individual, talvez fosse hora de buscar ajuda profissional para lidar com essa montanha-russa emocional. Decidi marcar uma consulta com um terapeuta, precisava entender melhor meus sentimentos antes de tomar qualquer atitude drástica em relação à minha família. Na primeira sessão, falei sobre minhas inseguranças e medos, foi libertador abrir meu coração para alguém neutro. O terapeuta me ajudou a ver as coisas sob uma nova perspectiva, que eu estava lidando não apenas com a traição da minha esposa, mas também com questões profundas sobre identidade e paternidade. Ele me fez refletir sobre o significado real da paternidade. Será que ser pai é apenas uma questão biológica ou envolve amor incondicional? Essas reflexões começaram a mudar algo dentro de mim, percebi que ainda amava aquele menino e queria protegê-lo independentemente das circunstâncias biológicas envolvidas em sua chegada ao mundo. Mas isso não tornaria as coisas mais fáceis quando finalmente decidisse confrontar minha esposa. A terapia trouxe clareza aos meus pensamentos confusos, comecei a entender melhor minhas emoções contraditórias e como elas afetavam meu comportamento diário em casa. A ideia de conversar com ela tornou-se menos assustadora, talvez fosse hora de abrir espaço para uma comunicação honesta. No entanto, cada dia sem falar sobre isso parecia aumentar ainda mais a pressão interna dentro de mim, era como se eu estivesse carregando um peso insuportável nas costas enquanto tentava manter as aparências normais da vida familiar. Finalmente, depois de semanas lutando contra meus próprios demônios emocionais, decidi que era hora de ter aquela conversa difícil com minha esposa. A expectativa desse momento era aterrorizante, imaginei possíveis reações dela, desde negação até raiva ou até mesmo lágrimas desesperadas. Naquela noite específica, enquanto estávamos juntos na sala após colocar nosso filho para dormir, respirei fundo e decidi falar abertamente sobre tudo o que estava sentindo, as dúvidas, as inseguranças e os resultados do teste de DNA. Eu sabia que esse seria um divisor de águas na nossa relação, seria o momento em que tudo mudaria irrevogavelmente entre nós dois, mas também sabia que precisava fazer isso por mim mesmo e pelo futuro do nosso filho.
Quando finalmente abri a boca para falar, senti meu coração disparar, cada palavra parecia pesada como chumbo enquanto eu expunha minhas preocupações e inseguranças diante dela. Ela olhou para mim com surpresa primeiro, depois seu rosto passou por uma série de emoções, confusão, medo e finalmente tristeza profunda. Ela começou a chorar enquanto tentava explicar sua versão dos acontecimentos, disse-me que nunca quis machucar ninguém e falou sobre suas próprias inseguranças durante a gravidez, momentos em que se sentiu sozinha e vulnerável na nossa relação já desgastada pela rotina diária da paternidade recém-chegada. Ouvir suas palavras foi doloroso, parte de mim queria acreditar nela enquanto outra parte gritava por justiça diante da traição percebida. A conversa fluiu entre lágrimas e gritos contidos, discutimos nossas expectativas frustradas como casal e os desafios inesperados da paternidade. Conforme falávamos mais profundamente sobre nossos sentimentos individuais, incluindo os medos dela em relação à maternidade, comecei a perceber nuances que antes estavam ocultas sob camadas grossas de desconfiança mútua. No entanto, mesmo enquanto tentávamos entender um ao outro melhor naquele momento tenso, havia algo inegável pairando no ar e as feridas abertas precisariam de tempo para cicatrizar antes que pudéssemos seguir adiante juntos novamente ou decidir caminhos separados. Depois daquela conversa intensa naquela noite fatídica, percebi quanto ainda havia pela frente em termos emocionais, tanto para mim quanto para ela, enquanto buscávamos encontrar algum tipo de resolução nesse caos emocional devastador. Os dias seguintes foram marcados por discussões difíceis sobre nossa relação, tentamos explorar honestamente nossos sentimentos individuais sem deixar espaço para ressentimentos passados interferirem nas novas interações diárias entre nós dois. Eu queria acreditar na sinceridade dela porque ainda amava aquela mulher, no entanto, cada vez que olhava para nosso filho durante essas conversas difíceis surgiam lembranças dolorosas das incertezas anteriores, lembranças essas capazes de desencadear reações emocionais intensas dentro do meu coração já ferido pelo engano percebido anteriormente. A terapia começou novamente após aquela conversa crucial entre nós dois, decidimos buscar ajuda profissional juntos agora porque entendemos quão importante seria trabalhar em equipe durante esse processo complicado rumo à cura emocional mútua após tamanha traição percebida anteriormente. As sessões tornaram-se locais seguros onde podíamos explorar nossas vulnerabilidades sem medo do julgamento alheio ou retaliações emocionais indesejadas provenientes das discussões anteriores repletas de mágoa acumulada ao longo dos meses anteriores devido à situação complicada envolvendo nosso filho recém-nascido. No entanto, mesmo enquanto trabalhávamos juntos nessa nova fase desafiadora da nossa relação familiar reconstruída após tamanha revelação devastadora acerca da paternidade envolvida naquela situação específica enfrentada por nós dois anteriormente, havia ainda muitas questões pendentes pairando no ar esperando respostas adequadas antes podermos seguir adiante plenamente juntos novamente. E assim seguimos nessa jornada emocional intensa rumo à verdade, uma jornada marcada por incertezas constantes acompanhadas de desafios emocionais profundos enquanto buscávamos entender melhor o significado real do amor familiar diante das circunstâncias inesperadas apresentadas pela vida. O que achou desse relato, brutal? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal.